Olá, está começando mais uma edição do Agora com Lacombe, formato perfil. E hoje eu vou conversar com a apresentadora de TV, atriz e escritora Daniela Albuquerque, minha colega aqui na Rede TV, que está lançando seu segundo livro, 1982, um olhar sobre minha essência. Dani, muitíssimo obrigado por aceitar o convite para participar do Agora com Lacombe. Esse é um formato em que eu tento contar um pouquinho a história do entrevistado. Então a gente vai recuar um bocado no tempo. Tá, podemos ir para 1982? Pode! Você acabou de completar 40 anos? Acabei de completar 40 anos, você acredita? Não parece. Aí se as pessoas perguntam, nossa, como que é completar 40 anos? Eu falei assim, olha, eu me sinto uma menina correndo no campo de girassol. Tanto que no dia do meu aniversário eu até postei eu correndo no campo de girassol. Me sinto uma menina, eu não tenho problema assim com idade, assim, sabe? Eu falo, não, mas... Tipo, 40 anos pra mim, tipo, é 40 anos. É porque você chegou muito bem, né? Então, porque eu gosto tanto, eu tenho 56 anos. Você tá bem, eu falo, se eu tivesse muito mal, talvez eu escondesse a minha idade. Mas você tá linda, continua linda, obrigada. Super jovem, então, puxa, obrigada. que bom. Eu me cuido sempre, assim, eu sou uma pessoa que me preocupo muito com a minha saúde, faço bastante esporte, bastante atividade física, gosto muito. E, sabe, eu não tenho... Eu acho que essa coisa de você se preocupar muito com a idade, acho que isso envelhece. Eu acho que você tem que viver a vida, assim. Não tem o que ficar se preocupando. Aí você batalha por saúde, né? Sim. Assim, eu costumo dizer que a beleza... É uma consequência, né? É um bônus, né? É um prêmio, bônus, né? Sim, com certeza. Vamos lá, vamos para Dourados? Vamos para Dourados. Falei para Dani que eu tenho um filho, meu filho mais velho mora em Dourados já há mais de um ano já. Se apaixonou pela Ingrid. Quem bebe daquela água ali, eu falo, vai querer beber sempre, viu? Ele conheceu uma seguidora, veja que história, seguidora minha no Instagram, começaram a namorar pela internet, de repente se conheceram aqui em São Paulo, ela falou, vem para Dourados e estão lá em Dourados. Eu ainda não visitei a sua cidade. Ah, você tem que visitar. Eu tenho que ir. Tem que comer um churrasco. É ali quase no Paraguai, meia horinha de Pedro Juan Cabaleiro, né, Mato Grosso do Sul. Sim, sim. Onde ele mora, você fala? Dourados não, é Dourados pertinho? É assim, na fronteira com Pedro Juan Cabaleiro, com o Paraguai. Dá o quê? Meia hora até Pedro Juan Cabaleiro? Não, dá umas 2 horinhas lá de então carro. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, 2 horinhas de carro. E que lembranças você tem lá? Eu sei que você vem de uma origem muito humilde, né? Olha, as lembranças são as melhores possíveis, assim, sabe, Lacombe? Eu sempre falo, assim, que a minha vida, eu passei muita dificuldade, tive uma infância bem simples, como você mencionou. Mas eu sempre recordo, assim, com, sabe, uma alegria, uma saudade, uma coisa, assim, gostosa. Eu não vejo, assim, sabe, sofrimento. Ai, eu fui muito simples, faltou coisas na minha casa, ai, que tristeza. Não, eu olho, assim, como orgulho, assim, sabe? Como aprendizado. Eu não vejo, assim, uma dificuldade, uma coisa, assim, que, tipo, sabe, me deixa estagnada, me deixa com um aspecto, assim, de sofrida, coitada. Não me coloco. Essa história de ser vítima... Não. Você é uma vencedora. Eu me considero uma vencedora, assim. Eu acho que, por exemplo, a minha mãe, vou falar um pouquinho assim da minha história. Perdi meu pai muito cedo, faltava 5 dias. Você ia completar 6 anos. Eu ia completar 6 anos, faltava 5 dias para o meu aniversário. Então, assim, minha mãe teve que batalhar muito para cuidar da gente, porque imagina, era uma escadinha, era minha irmã, eu e meu irmão. Aí tivemos que morar na casa da avó, uma casa que não tinha nem saneamento básico, sabe? Essa não tinha chuveiro, né? Não tinha você conta no livro. Não tinha chuveiro. Tomava banho de caneca. De caneca. E o dia que a gente teve a excelente ideia de pegar uma lata de cera, sabe aquelas vermelha, canário, acho que é o nome. A gente fazia uns furinhos com prego assim e botava no cano. Porque eu lembro quando eu tomava banho, a gente doía querer tomar banho de cano quando vinha. A gente conseguia uma água em cano. Vinha aquela água com força, aí a gente colocou uma lata, tudo furadinho com prego, aí fez um chuveiro. Meu primeiro chuveiro foi com uma lata. Tipo, eu falo isso pra você, tipo, me dá um orgulho, assim, eu não vejo isso como um sofrimento, sabe? Então, assim, fui morar na casa da minha avó, a minha mãe batalhando pra ter até a gente conseguir alugar uma casa. Quando eu fui morar na minha casa, que minha mãe alugou, não tinha geladeira, uma caixa de isopor. Eu lembro a primeira vez que chegou a geladeira em casa, uma vermelha, que foi uma semi-usada, sabe, que a gente conseguiu comprar. Então, assim, eu sempre vejo isso, sabe, como uma coisa boa, não uma coisa ruim, sabe? E você, quando seu pai morreu, você conta no livro, você descobriu que, na verdade, seu pai tinha 2 famílias. 2 famílias. A sua família, com a sua mãe, sua irmã e seu irmão, eram a segunda família, quer dizer, digamos assim. Sim, segunda família. A minha irmã, é que foi? Foi no velório? Foi. A minha irmã mais velha, ela não era filha do meu pai, só era eu e meu irmão, né? Então, meu pai se apaixonou pela minha mãe, meu pai era um pernambucano, né? Meu pai é pernambucano, estava morando em Dourados, tinha essa família. E aí ele conheceu minha mãe, se apaixonou loucamente pela minha mãe. Você fisicamente parece com quem?
eu com uma mistura dos dois, bastante com meu pai, eu acho, bastante. E aí, aquele jeito do meu pai pernambucano, aquele jeitão meio manso, sabe, tal, conquistou minha mãe, enfim. Aí minha mãe se apaixonou, enfim, teve meu irmão. Mas ela sabia que ele tinha uma outra família? Sabia que ele tinha uma outra família. Assim, sabia, tipo assim, não, durma em quarto separado. Sabe essas conversas de homem safado, caba safado? Tipo, não, a gente mora lá porque é os filhos, não pode separar, mas a gente não tá junto. É aquelas conversas, né? Como é. Então, tipo, não tá junto, mas tá, né? Sei lá. Não, vou me separar, agora não tá dando, mas... Não, mas exatamente. Tem problema de saúde, a mulher, inventa aquelas coisas todas, né? Só que como meu pai, ele trabalhava num cassino, então ele passava muito, ele virava a noite jogando, entendeu? Então, assim, ele ficava, às vezes, muito mais na minha casa do que na casa da família, porque pra outra família, tá jogando. Ou ele tava em casa. Tinha sempre um álibi, uma desculpa. Exatamente, porque ele ficava lá jogando, enfim. E aí meu pai acabou falecendo, enfim, e aí teve o velório. O velório naquela época era nas casas das pessoas. E eu me lembro que eu cheguei numa casa que não era minha casa, eu fui com a minha mãe e minha tia, e aí meu pai estava numa pilastra lá, meu pai não, minha mãe estava numa pilastra chorando e tal, e aquelas pessoas chorando, eu não estava entendendo. Aí até que a minha tia me levou para dentro da sala, e a hora que eu me deparei com meu pai morto no caixão. A hora que eu vi aquilo, deu uma estranheza muito grande. Uma criança muito pequena. Muito, não entendendo nada, uma dor, um sofrimento. E aí eu gritei no velório, tipo, pai, gritei todo mundo, que tipo, quem é essa menina? E aí que foi revelado que meu pai tinha outra família, tinha outros filhos. E foi muito complicado, porque a minha irmã, por parte de pai, ela estava grávida. E ela morreu brigada com meu pai, porque meu pai descobriu que ela estava grávida, aquela coisa do namorado, ficou bravo com ela. E aí... sem se falar não sei o que, aí imagina, para ela, o pai faleceu, aí descobre que o pai tinha outra família, que tinha outros irmãos, olha, parece cena de novela, né, aquela coisa assim, e foi muito traumatizante, assim, para mim, porque, imagina, foi o primeiro sofrimento, o primeiro velório, assim, a primeira morte que eu senti na pele foi o falecimento do meu pai. E muito novinha. Muito nova. Assim, nunca levei meus filhos a velório, enterro, assim, muito quando eram novinhos, assim, é difícil. Não, foi muito traumatizante. Foi muito traumatizante, sabe? Ver aquelas pessoas me olhando. Depois você vai entendendo. Ainda mais nessa situação. Depois você vai entendendo os olhares. Se você falar assim, Dani, você lembra? Lembro perfeitamente. Eu estava toda de amarelo, porque eu lembro que na hora lá do enterro, tá, o padre, né? Seu Raimundo deixou não sei família, não sei quantos filhos, não sei o que. Aí minha mãe, inclusive mais dois, inclusive essa que está aqui toda de amarelo e o outro que está em casa. Eu lembro da frase da minha mãe falando. E as pessoas olhando para mim, né? Assim, tipo, curiosos, tipo, nossa, né? Imagina, parou a cidade, né? Com esse acontecimento. E como é que foi morar com a sua avó, que você guarda, eu sei que você guarda, ela morreu não tem tanto tempo assim, né? Não, então ela morreu no começo da pandemia, minha avó, mas não foi por Covid, né? Ela já é uma pessoa, era muito saudável, 93 anos, dona Donária. E como é que foi essa relação sua com ela? Eu era muito ligada à minha avó, sempre fui. Mesmo morando aqui em São Paulo, eu falava com minha avó toda semana. Minha avó me ligava, a gente falava besteira, minha avó era muito engraçada, sabe? Tive sempre uma conexão muito grande com a minha avó. E com a minha avó, morando com a minha avó, assim, foi uma experiência. Eu sempre fui uma menina muito quieta, sabe? Assim, uma menina fácil de lidar. Assim, eu nunca dei trabalho, nunca sabe? Criou problema. Sempre fui focada, sempre curiosa, querendo aprender, sabe? Então, assim, a convivência com a minha avó foi deliciosa. A gente fazia pão, amassava no cilindro. E eu lembro que quem ajudava mais, ela fazia uma mão em formato de mão, pão em formato de mão. E aí quem ajudava mais ganhava a mão maior. E eu ajudava a minha avó a lavar roupa. Eu tinha que varrer o quintal, sabe? Então, assim, eu tenho recordações maravilhosas, assim, da minha avó. Não tenho... E esse pão era para vender, era para consumo próprio? Não, para um consumo próprio, E de onde é que vinha o dinheiro aí nessa época? Como é que vocês Então, eu tinha nessa época, minha mãe trabalhava fora. Minha mãe trabalhou, tipo assim, trabalhava na política, sabe? Assim, coisas na política, quando tinha campanha, fazia esse tipo de campanha. Enfim, e aí eu tinha um primo também que morava na casa da minha avó. Ele também trabalhava, então ele ajudava em casa, e também tinha um tio, assim, todo mundo meio que se ajudava, meio que todo mundo morava na casa da minha avó, assim, era assim, todo mundo meio que morava, tipo, dormia junto, sabe? Eu dormia com a minha mãe, com meus irmãos, era tudo no mesmo quarto, não tinha muito espaços, assim, sabe? Então foi até quando a gente conseguiu alugar uma casa, e aí eu fui morar com a minha mãe e com meus irmãos, assim, sentar na casa da minha avó.
E você conta no livro que você não fez a pré-escola, que você chegou à escola já numa fase em que normalmente, né, a pessoa já está ali com uns anos E uma fase importante, né? Que desenvolve muito coordenação motora fina, jogos de encaixe. Eu me lembro de pré-escola vagamente, claro, eu sou bem mais velho que você, então a minha memória você é super CDF. não é tão boa. Mas você gostava de escola, você era super esforçada, sempre foi super esforçada, assim, acho que ao longo depois isso se repete na sua carreira. Mas como é que eram esses momentos na escola em que você percebe, puxa, mas eu estou um pouco atrasada em relação aos outros, eu preciso me superar? Porque foi assim, quando meu pai, um pouquinho antes, assim, meu pai faleceu dia 17 de julho, né? E eu fui registrada dia 28/2/1988, ou seja, eu estava... Bem depois. Bem depois. Então, eu lembro que teve uma briga da minha mãe com meu pai, porque meu pai, eu não era registrada. Tipo assim, eu não tinha um registro de nascimento. Não tinha um documento sequer. Não tinha um documento, enfim. E aí eu lembro muito, eu me recordo muito, a minha mãe brigando com meu pai, minha mãe indo até o cassino, eu estava junto, e minha mãe indo lá, falando, a gente precisa registrar a Dani, porque ela precisa entrar na escola, não sei o quê. Eu lembro da minha mãe brigando com meu pai para poder ter o registro, porque a gente precisava do registro para entrar na escola. E eu me lembro nitidamente dessa briga, assim, ele puxando o cabelo da minha mãe, e eu entrando na frente para proteger a minha mãe. Eu lembro que eu empurrei o meu pai. Você tem uma memória incrível. Muito, memória de elefante. Eu lembro, eu empurrando, tipo, não faz isso com a minha mãe, sabe? Assim, empurrando a minha mãe, tipo, ele, para não puxar o cabelo da minha mãe, porque ele puxou o cabelo da minha mãe. E aí fui registrado, enfim. Então aí o que aconteceu? Eu não entrei na primeira série, eu entrei direto quer dizer, eu não entrei no prézinho, eu entrei direto na primeira série. Já na alfabetização. Já na alfabetização. E para mim foi muito traumatizante lá. Primeiro que assim, minha mãe falou assim... Na verdade, a alfabetização hoje em dia é na primeira série, né? Antigamente era na pré-escola. Eu não me lembro agora. Mas você entrou ali, você tendo que aprender a ler e escrever ainda. Eu tinha que já, sabe, você entra na primeira série, você já tem você sabe escrever seu nome, você sabe, tipo, definir que, tipo, tem lápis de cor de 12 cores, de 24 cores, de 36 cores, essas coisas você vai aprendendo na escola. Papel ao maço, né, falo, que você faz os brincadeirinhos, os negócios, você vai tendo uma coisa lúdica que te prepara para você começar, né, a alfabetização. E não, eu fui jogada direto na primeira série. Então, você imagina o meu primeiro dia de aula. Foi muito traumatizante. Primeiro, assim, que eu tinha que saber o caminho. Eu andava, assim, tipo assim, eu estudava, sei lá, na eu falo que Dourados é chique, é tudo W, né, que nem Nova York. Sei lá, eu morava na W19. É uma cidade projetada. Morava na W19 e eu estudava na W2, bem dizer. Então, eu tinha que andar, sei lá, vários quarteirões até chegar à escola. E assim, minha mãe mostrava a primeira vez o caminho, ó. Aqui, você vira aqui, vai aqui, não sei o que, para ir para a escola. No segundo dia, eu já tinha que ir sozinha para a escola. Isso com 7 aninhos. Exatamente, eu já tinha que ir direto para a escola. E eu lembro que, assim, eu tive muita dificuldade, porque, assim, eu não sabia escrever, imagina. Eu lembro que a dificuldade, eu converso com as minhas filhas, às vezes, que elas têm dificuldade na escola. Eu falei, filha, eu também tive muita dificuldade. E aí eu falava assim, nossa, eu lembro que eu lembro literalmente que o alfabeto, assim, que eu tive mais dificuldade de aprender era o I. Eu não sei porquê, o I, eu não conseguia fazer o I, né? Aí minhas filhas falam assim, mãe, mas o Z é tão mais difícil, tal, mas para mim o I era impossível de se aprender o I e tal. Então eu tive bastante dificuldade, sabe? Eu lembro, assim, de professoras bravas, assim, sabe? Que, tipo, às vezes pegava, puxava o cabelo e batia na parede. Era uma coisa meio bruta, assim, sabe? Com muito trauma, assim. Até que depois eu tive bons professores que me deixou mais segura, sabe? Mas eu tinha muita vergonha, por exemplo. A professora chegava, tem que ler em público. Ou você tinha que fazer uma conta de matemática na lousa, que você tinha que ir na frente, você tinha que ficar... Nossa, aquilo para mim era a morte na Kombi, sabe? Quando você tinha que... Meu Deus do céu, era muito difícil. Mas aí depois eu comecei a ter grandes professores, sabe? Tem um professor, Gilberto, que para mim ele foi o melhor professor, que, assim, me ensinou pra caramba e me tirou esses traumas, sabe, assim, porque eu tive muito traumas, assim, com professores que às vezes era muito rígido, que não tinha paciência, porque eu tinha dificuldade, né, e às vezes achava que era um pouco que às vezes eu não estava muito afim, eu estava super afim, mas é que eu tinha dificuldade, né. Como são importantes os professores, tem muitos professores especiais que passam pela nossa vida, né, que bom. Verdade. E infância, é uma passagem que eu vi no livro bem interessante, até porque, claro, eu venho de uma origem completamente diferente, mas eu tinha um tio carpinteiro, né? Casado com a irmã mais velha do meu avô, e ele fazia muitos brinquedos pra gente, com lata de óleo, com madeira,
e eram uns brinquedos sensacionais, articulados. E eu vi que você e seus irmãos, e acho que primos também criavam os seus próprios brinquedos. Os próprios brinquedos. Esse dia eu estava conversando com a maquiadora, você não tinha um Lego, não sei o quê. Eu falei, como assim? Não tinha nada Lego. disso. Esse negócio é chique demais. Eu falei, não, o meu Lego, sabe como que era o meu Lego? Eu ia até a marcenaria, que eu tinha que pegar pó de serra, sabe? Pó de serra, né, aliás, pó de serra. Porque como na casa onde eu morava com a minha avó era terra, chovia muito, terra vermelha, que era terra roxa lá de Dourados. Então a gente jogava pó de serra para meio que tampar um pouco o barro, sabe? Quando chovia, e meio que jogava ali para cobrir. E aí eu ia pegar os sacos de pó de serra nessa marcenaria e sobravam uns toquinhos, sabe? Os negocinhos, umas madeirinhas, tudo aquilo eu pegava para brincar. Então meu Lego era de madeira, entendeu? Então a gente fazia os encaixes e tal com essas sobras que eles deixavam lá, que eles meio que não aproveitavam, a gente meio que pegava e levava para casa. Então eu brincava com isso. Estou vendo minhas anotações aqui, eu queria, para a gente ilustrar um pouco também a nossa entrevista, tem uma foto sua na escola que para você é muito especial, você fala dela no livro, em que você está com um anel, desses anéis que vinham de brinde em chiclete. Né? É uma foto de alguém que demonstra ali já uma força absurda e uma capacidade de se superar e de vencer desafios. Você tem um carinho especial por essa foto? Nossa, eu tenho um carinho muito especial. Primeiro que, assim, era muito difícil, né? Minha mãe tinha poucos recursos e tal, e foto naquela época era muito caro, né? E eu lembro desse dia, assim, que eu cheguei pra minha mãe, mãe, vai ter foto na escola, não sei o que custa tanto e tal. A minha mãe, não, filha, você vai fazer sim. Pode, eu vou autorizar, pode fazer sim. Eu lembro que escolhi, tipo assim, eu tinha 3 camisetas, botei a minha melhor camiseta. E esse anelzinho que você comprava o chiclete, vinha um anelzinho de plástico, um anelzinho azul. E aí eu lembro como se fosse hoje, pegando um anelzinho, eu falei, nossa, eu vou colocar esse anelzinho, sabe? Então eu coloquei a minha mãozinha assim em cima do livro. Pose típica, né? Eu tenho uma foto parecida também no colégio mesmo. Mas assim, mas você não tinha um anelzinho, não, vai? Não, anelzinho. E aí eu coloquei a minha mãozinha assim, sabe? Mas eu lembro que eu senti para aparecer o anel, sabe? Já aparecia a Leonina, né? Assim, sabe? Meio que sorrindo. Nossa, para mim essa foto é muito emblemática, muito, sabe? Diz muita coisa essa foto. Bom, aí vamos começar o teu caminho profissional. Qual foi o seu primeiro emprego? Porque eu sei que você, por exemplo, como Dourados está próximo ali da fronteira com o Paraguai, existem muitos produtos lá no Paraguai em que muitos brasileiros, acho que a vida inteira, né, sempre foram lá buscar para vender. Esse foi seu primeiro emprego, não? Não, meu primeiro emprego foi como babá, que eu trabalhava meio período por troca de uma muda de roupa. Eu trabalhava o mês inteiro para ganhar uma muda de roupa, enfim. Aí trabalhei assim, depois trabalhei em outro lugar de babá que ganhava R$50 por mês. Eu lembro de tudo, não por era mês. Por vez que você ia cuidar da criança. Por mês, meio período. E assim... E aí eu lembro que eu, por exemplo, cuidava dessas crianças, eu só tinha que olhar, sabe, assim, acordou, dormiu, não sei o quê, não tinha que fazer nada. Que idade você tinha? Eu tinha quando eu comecei eu tinha uns 12. Nossa, e esse outro eu tinha uns 13. Cuidando exatamente. Mas lá como, você sabe que eu, por exemplo, quando eu fui trabalhar nessa casa dessa mulher, que ela trabalhava, né, e eu fui lá cuidar dos filhos dela, eram dois menininhos. Eu tinha que só olhar, mas tipo, tinha uma loucinha suja na pia, eu lavava, porque não tinha nada pra fazer, a criança estava dormindo, não sei o que, tal. Proatividade, que você chama. Sim, tinha um monte de fralda, porque na época da fralda, né? Pano. Tinha lá de molho, eu ia lá, lavava a fralda pra mulher, pendurava no varal. Dava uma ajeitadinha na casa, sabe? Tipo, eu ganhava, era só pra cuidar dos filhos, mas eu fazia coisas a mais, sabe? Porque eu sempre tive isso dentro de mim, assim, eu sempre gostei, nunca, tipo, você tem que fazer isso. Eu sempre faço a mais. E é uma coisa, não é que eu faço pensando, eu vou agradar pra ela me dar mais alguma coisinha ou não. Não, eu tava ali sem fazer nada, então pra mim era um tédio ficar esperando a criança acordar. Então eu ficava fazendo as coisinhas. Então eu trabalhei como babá, trabalhei em escritório de advocacia, seguradora. Fui pro Paraguai. Como secretária? Sim, como secretária. E aí... Fui para o Paraguai, nessa época, por exemplo, do Paraguai, que eu tinha 14 anos. Foi minha primeira viagem internacional. Pegava um ônibus Pegava uma van. Era uma van. Nessa época, eu já não morava em Dourados. Eu morava em Nova Andradina, que é uma cidade bem menor, né, que Dourados. Por que você foi para lá? Porque minha mãe depois casou com meu padrasto, aí foram morar para lá, não sei o que, tal. Acabamos indo morar para lá.
E aí surgiu essa coisa da barraquinha, né, do camelô, tava muito na febre, na praça, tinha, tal. E a minha irmã que fazia as compras. Aí um dia eu falei, ai mãe, deixa eu ir, que eu tenho vontade de ir. Não, porque não sei o quê. Não, mãe, deixa que vai dar tudo certo. Aí minha mãe deixou porque era uma agência de turismo que tinha, de viagem, que levava as pessoas para fazer as compras. Existe era uma até van, hoje isso. existe. Então era uma van. Então aí minha mãe conhecia o pessoal da van, tá bom, deixa. Aí eu lembro que eu fui pro Paraguai. Gente, era muito engraçado porque as pessoas, compra aqui que é bom, aqui não sei o que, tal. E aí eu comprava assim, fralda, cigarro, uísque. Era da tua cabeça aqui. Você não, que decidia. eu comprava o básico, era o trivial mas, assim, que vendia. Você pegava dicas sobre o que comprar ou você foi na sua sensibilidade? Não, e essas coisas eu comprava porque o que precisava vender, que todo mundo procurava. Cigarro, uísque, fralda, enfim, essas coisas. Só que aí, na minha sensibilidade, assim, de comerciante e tal, eu comecei a ver umas coisas diferentes, porque eu queria ter da minha barraca uns presentes diferentes. Por exemplo, você vai lá, o Lacombe, eu quero comprar um presente para minha mãe. E aí eu lembro que eu trouxe duas coisas que eu vendi muito, que foram assim diferentes, que as outras barracas não tinham. Era aquele Tamagotchi, que era aquele bichinho virtual que se alimentava. Eu trouxe aquilo, porque eu mas vendi tanto aquilo, tanto. E o outro era a agenda eletrônica, sabe? Que estava começando. Então era um puta presente, assim, super chique, sabe? Então, quando você ia na minha barraca, eu apresentava, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, eu trazia coisas diferentes que as outras barracas não tinham, enfim. E eu sempre fui muito eu gosto de gente, então eu gosto de conversar. Então, por exemplo, na minha barraca tinha um tereré bem gelado, que é uma bebida típica tipo um chimarrão, só que... Tipo gelado. Que é do Paraguai, né? É do Paraguai. Então, eu tinha essa cultura de tomar um tereré bem gelado. Então, como é muito calor lá no Mato Grosso do Sul, eu tinha meu tereré. Então, chegava a pessoa, quer tomar um tereré? Não sei o quê. Então, eu compartilhava o tereré e conversava e vendia. Então, foi, assim, uma fase muito legal, assim, de ter ido até Pedro Juan Cabaleiro, de ter essa experiência mesmo, né, de você estar em outro lugar, uma outra língua, né, enfim, e foi bem especial. Então, trabalhei com isso, mas já vendi sapato, já fui para Birigui comprar sapato para vender. Eu lembro que eu ganhava 200%, olha que esperta. Ganhava sobre o preço que você pagava. Sim. Uma boa margem de lucro. Não é? É muito 200%, boa. Você acredita? Nossa, eu ficava... Sabe quando você ficava assim? Mas se havia quem pagasse, vamos lá, porque era muito longe, Mato Grosso. Imagina, hoje em dia as coisas estão muito mais próximas, né? Assim, você tem muito mais acesso com a internet, com a tecnologia, enfim. Mas naquela época as pessoas... Lá para a cidade eu vendia mais barato do que está na loja. Então a pessoa achava que estava pagando super barato. Enfim, mas é que eu não tinha despesa de você pagar funcionário, de você manter uma loja, né? Enfim, eu vendia nas casas das pessoas, entendeu? Então, assim, a loja sempre às vezes cobrava mais porque ela tinha que cobrir essas despesas, enfim. Então, vendi lingerie, vendi roupa, trabalhei, já fui gerente de uma loja de bolsas. Então, por exemplo, você entrava lá na minha loja, lá na loja que eu trabalhava de bolsa, você ia comprar uma mala pequenininha. Eu fazia você levar o jogo completo, pequena, média, grande. Aquela história assim, se o cliente entra na loja procurando um produto e ele sai só com o produto, ele comprou, você não vendeu. É verdade, né? É verdade. Mas se ele sai levando outros, aí você fez uma venda. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Eu trabalhei como vendedor. Você já? Quando eu larguei minha terceira faculdade, meu pai me colocou para trabalhar como vendedor. E você vendeu o quê? Eu vendia roupa. Roupa? Era Bill Brothers, uma loja que não existe mais. Mas masculina? É, masculina. Ternos, chiques, era uma loja chique. Fiquei 2 meses, não aguentei não. Você não aguentou? E ficar o dia inteiro em pé e a perna latejando, hein? Não é a minha. Você sabe vender, eu não sei vender nada. Você não sabe? Nossa, gente, péssimo, eu vendia, viu? Eu vendia. Vem cá, quando é que você percebeu que você era uma mulher bonita? Porque foi em Nova Andradina que você começou a participar de concurso de beleza? Foi. Quando você ouvia isso ou você se olhava no espelho e falou, eu sou uma mulher bonita? De criança, assim, as pessoas sempre falavam muito dos meus olhos, assim, sei lá, eu ia pagar uma conta no banco, aí, tipo assim, ela pequenininha, né? Eu ia no banco com a minha mãe, pagar conta de água, de luz, essas coisas assim. Aí sempre eu falo, nossa, que menina do olho lindo, qual é seu olho? Eu não sei, até hoje eu não sei. É meio mel, né? É mel, âmbar, é uma cor louca, assim, sabe? Uma cor, eu falo que é uma cor bem diferente, assim. A minha filha fala, mãe, mas seu olho parece de bicho, tipo, porque tem uma bola preta no meio e é mel com verde, é uma mistura, né? E tal. E aí, assim, você sabe que o primeiro contato foi... Assim, eu fazia às vezes uns concursos na escola, assim, coisa na hora do recreio. Tipo, sei lá, você pegava perfume que a sua avó não usava mais, coisa semi-usada, e a gente meio que juntava umas prendas, e aí a gente fazia uma faixa de cartolina, enfim. E aí, na hora do recreio, a gente meio que fazia o concurso, e aí quem batia palma, aí dava um passo pra frente, não sei o que, tal. E eu sempre ganhava as coisinhas ali, tal, enfim.
Mas a primeira vez que eu tive uma coisa mais profissional, eu estava lavando a calçada da minha casa, tipo, no final do dia, aí passou uma vendedora de uma loja que me viu. E aí me chamou para fazer um desfile, né? E aí eu comecei a desfilar. Aí ela falou, você desfila de biquíni? Eu falei, nunca. Imagina, pra mim era tudo diferente. Eu falei, tá, enfim, não, seu corpo é lindo, você abre o desfile, faz isso, faz aquilo. Aí daqui a pouco, você tem que fazer concurso de E tudo na intuição, você não foi treinada para desfilar? Não, eu aí comecei a fazer uns cursinhos, assim, na cidade, sabe? Juntava aquele monte de gente, aí eu fiz alguns cursinhos, assim, de etiquetas, boas maneiras e comandar. O negócio da vassoura aqui, né, para andar com a postura não sei o quê, tal. Aí comecei a participar de alguns concursos, aí fui Miss da cidade, aí, sabe? Aí depois eu comecei a participar de uns concursos mais, não só regionais, mas estaduais, que aí eu fui para a capital, para Campo Grande, onde que tinha, sei lá, 140 meninas, aí depois caía para 40, depois para 20, que era o Dakota Elite, né? Que foi um concurso muito legal que me trouxe para São Paulo. Participei desse concurso e comecei a participar de coisa de beleza, assim, outros concursos também. E aí fui me destacando, assim, sabe? E as pessoas começaram, não, se você é bonita, você leva jeito, que não sei o quê, tal. Mas sempre muito difícil, assim, porque não ganhava nada. Tipo, você desfilava... Não davam dinheiro? Uma roupa, você dava uma roupa, dava não sei o quê. Então, por exemplo, sei lá, quando eu fui participar de um concurso de Miss, eu ia no comércio, eu chegava lá, falava, olha, eu tô participando do concurso, eu preciso comprar maquiagem. Aí eu ia, sei lá, numa loja de maquiagem, tem como você doar uma maquiagem, tem como vestido, preciso de um biquíni, preciso de um maiô. Eu ia, eu te juro, fazia rifa. Por exemplo, eu precisava fazer meu book. Aí eu ia lá numa loja, tem como você doar uma televisão para fazer uma rifa? Ia no comércio pedir dinheiro, pedia. Eu sempre fui assim, corria atrás das minhas coisas, nunca fui acomodada, sabe? E aí eu juntava o dinheiro, ia participava dos concursos, fazia isso. Aí saía na coluna social da cidade, no jornal Progresso, né? Lá do estado. Da família da namorada do meu filho. Vá. O jornal Jornal não, Progresso? É o principal da cidade. Menina, eu saí no Jornal Progresso, pra mim já era, tipo, sair na Vogue, sei lá, você sair no... Qual que é uma revista bacana, assim, sei lá. Hoje em dia, hoje quase não tem mais revista. né? Quase não tem mais revista, mas, nossa, porque você saía às vezes na coluna social da cidade, que tinha, cada cidade tinha uma coluna social, entendeu? E às vezes você saía no gigantesco ali, onde que pegava todo mundo. O Jornal Progresso, nossa, eu saí muito do Jornal Progresso. E aí você começa a ser meio que famosinha, assim, na cidade, né? Assim, é a Miss da cidade, não sei o quê. E sempre Daniela Albuquerque já usava, era caruda, viu? Já Daniela Albuquerque já colocava meu nome. E foi isso que te levou a Presidente Prudente primeiro, depois a São Paulo? Então, eu posso ler um trecho, o Amaury Júnior escreveu o prefácio do livro e ele fala, eu anotei a frase que eu achei muito bonita. Menina pobre, com pés no chão, mas com a cabeça nas estrelas. Mas aí, então os seus sonhos começam a partir da sua beleza, a partir dessa realização de que você, eu sou uma mulher bonita, eu estou ganhando concurso de beleza, esse é meu caminho? Talvez seus sonhos sejam construídos a partir daí? Sim, eu acho que sim. Eu acho que essa coisa artística assim sempre estava dentro de mim, só que assim, eu não falava muito para as pessoas, porque eu tinha vergonha das pessoas assim meio que te julgarem. Porque muita gente falava assim, imagina, isso não tem futuro. Sabe quando você tá dentro de você e a pessoa falava, mas você acha que, tipo assim, eu achava que eu super levava jeito, mas eu meio que fazia assim, você acha que eu levo jeito? Meio que, tipo, sabe, que no confete? Meio que ali, meio insegura e tal. Mas dentro, acho que desde que eu nasci, o Lacombe, eu já tinha isso dentro de mim já. Assim, eu vejo pelas minhas fotos de criança, eu era bem aparecida, sabe? Tipo assim, eu era... Sabe aquela coisa de botar a mão na cintura, de querer, sabe? Eu gostava É a vaidade dos artistas. Né? Eu tinha um negócio, assim, sabe? Engraçado, assim, sei lá, por mais que às vezes eu sempre fui muito tímida, a minha essência é tímida, mas depois, lógico, conforme a minha construção, assim, eu fui amadurecendo, eu fui ganhando mais confiança e já me deixou um pouco mais leve, né? Assim, no sentido assim, de não ter tanta vergonha mais. Mas eu sempre fui uma criança muito sonhadora. Então, por exemplo, sei lá, se eu imaginava tudo, sabe? De qualquer coisa, por exemplo, sei lá, quando eu fui Miss, eu imaginava já eu ganhando a faixa, eu fazendo o meu discurso, qual que eu ia falar, não, isso não é legal falar, isso é mais... Sabe assim, quando você fica criando todo um enredo na sua cabeça? Eu sou uma pessoa assim, sabe? O que é legal falar? Não, isso não é muito legal, não, é isso aqui, tal. Assim é mais legal de se colocar, enfim. Então, tudo é meio que muito sonhadora.
Então, acho que ele fala o negócio da estrela, assim, porque eu sempre imagino. Assim, tem coisas, assim, que eu imagino, que eu fico colocando na minha cabeça, às vezes me dá até emoção, assim, de... se eu, às vezes, dá muito mais emoção de eu colocar isso na minha cabeça, de eu imaginar, do que, às vezes, o concreto, você pode dizer. Porque é tão profundo, é uma coisa tão, assim, tão profunda, sabe, de sentimento, assim, que é inexplicável. Então, quando, por exemplo, eu fui morar em Presidente Prudente, eu fui trabalhar eu fui ser gerente dessa loja de bolsas, né, de malas. E eu tinha um noivo, eu tava meio noiva, e fui morar na casa da sogra. Era pra ficar 2 meses, eu fiquei 2 anos morando na casa da sogra. E aí, o que aconteceu? Ali que eu acho que foi o boom, assim, da virada, sabe? A minha vinda para São Paulo. Porque ele era um pouco machista. Essa coisa de modelo, essa coisa não dá muito futuro, né? Então, eu trabalhava bastante, sempre fazia uns bicos, comercial na cidade, fazia uma revista, fazia algumas coisinhas assim, mas nada profissional. Eu trabalhava mesmo ali e tal. E ele apagou um pouco essa coisa do artista, de fazer alguma coisa assim, meio que, não, isso é sem futuro. E aquilo estava meio que guardado ali. Até que um anjo, chamado Simone Cereja, falou, nossa, você é tão a cara da Mega, eu vejo você na televisão. Que e uma vizinha ainda existe, né? Uma grande agência de modelos. A Mega, sim. Aí eu lembro que uma vizinha minha também falava assim, ai, amiga, eu não te vejo aqui, te vejo na televisão. E graças a Deus eu tive pessoas maravilhosas, assim, que me incentivaram, que acreditavam em mim, assim, me viam, não ali, sabe, fazendo outras coisas, enfim. Então, aí até que surgiu a oportunidade de vir para São Paulo, trabalhar com modelo, foi aí que eu comecei a trabalhar com modelo. Aí fiz faculdade de jornalismo, enfim. A história da faculdade é maravilhosa, porque aí você já estava com o Amilcar. Tava, a gente já estava junto então, já. Bem, vamos por partes, porque eu quero falar, porque eu acho lindo, o Amilcar me contou isso. Lá quando eu sou jornalista também, quando eu conheci. Eu falei, mas pô, eu não sabia, eu acho que a formação dele original é engenheiro. Elétrico. Ele se formou. E ele falou, não, quando a Dani foi fazer faculdade, a gente resolveu fazer os dois juntos. É verdade. Eu falei, pô, que bacana. Então vamos lá, vamos para a vida pessoal primeiro, depois a gente... Como é que você e a Amilcar se conheceram? Então, a gente se conheceu em São Paulo, eu já estava... Na verdade, eu já tinha feito algumas coisas na Rede TV, só que eu não conhecia o Amilcar. Eu tinha feito com o João Kleber, eu lembro que como eu era da Mega, a Mega, ela tinha uma campanha chamada Pastoral do Menor, que você pegava brinquedo, por exemplo, a pessoa que queria ser modelo. Aquele da Pastoral do Menor da Igreja Católica. Sim. Então, aí o que fazia? A gente ia nos programas de televisão, você quer ser modelo? Eu era meio que garota propaganda da Mega. Às vezes eles chamavam, você precisa estar na Rede TV para divulgar a campanha. Aí eu ia, sei lá, no João Kleber, participava de alguns programas, enfim, da Rede TV, só que eu não conhecia o Amilcar. Fiz algumas coisas, depois eu estava trabalhando, enfim, não tinha nada com a Rede TV. E aí um dia eu conheci o Amilcar num almoço, né? Era num sábado, dia 2 de outubro. Olha que memória. De 2004, enfim. E aí eu peguei, a gente conversando e tal, eu falei, nossa, você é da Rede TV? Nossa, já fiz algumas coisas na Rede TV e tal, que legal. E aí eu falei, mas o que você fazia antes da Rede TV? Ele falou, eu fazia umas promoções, eu comecei assim no 0900. Eu falei, não acredito. Porque aí eu pulei uma parte. Quando eu morava em Nova Andradina, eu fiz 2 ligações e ganhei um carro numa promoção que era na Manchete para escolher a loira, morena, mulata. Aí eu liguei, queria a morena. A morena vai ganhar. Escolhi a morena, teve o sorteio e aí ganhei um carro. Né, que foi um acontecimento na cidade, fui parar na rádio, dando entrevista, o carro chegou lá na cidade, enfim. E ele falou assim, nossa, eu não acredito. E na hora eu liguei pra minha mãe, sabe aquele carro que eu fiz 2 ligações? Acabei de conhecer a pessoa da promoção. E nisso estreitou, sabe? Ele falou, nossa, que legal, porque os carros sempre eram entregues nas casas, eu não tinha contato com o ganhador. Você é a primeira ganhadora que, né, enfim, chegou certinho o carro? Falei, chegou, foi verdade mesmo, foi, né, e tal. E aí isso, né, a gente começou a ter uma amizade, enfim, e a gente começou a se falar, e, enfim, ele fala que, tipo, de cara, ele já meio que... Eu fui um pouco mais dura. Pois é, isso que eu ia falar, mas você deu um trabalhinho para ele, né? Deu um trabalho. Quanto tempo para ele te conquistar? Bastante tempo. Deu um pouquinho, Lacombe. No livro você fala algo em torno de 6 meses? Foi, por aí. deu um pouco de trabalho, foi. Mas o bichinho foi ali, insistente, enfim. Mas aí ele foi me conquistando aos poucos. Quando eu fui ver, eu nem, tipo assim, sabe? Eu sou muito orgulhosa. Você, Leonino, você é orgulhoso, não é? Eu não sei se eu sou, não. Orgulhoso. Leonino é orgulhoso. Esse negócio de signo eu não ligo muito. Não. Eu sou um pouco orgulhosa. Hoje menos, mas naquela época eu era mais Juma, sabe? Mais
meio desconfiada, muito, sabe, assim, eu era mais parruda, assim, mais bruta, mulher mais bruta, sabe? Hoje eu tô um pouco mais leve. Demorou a pagar pra ver ali, você ficou mais... Então, aí eu sei que a gente começou a namorar, enfim, tipo, uma semana ele já me apresentou os filhos e não sei o quê, Você e tal, tava tal, apaixonado tal. mesmo, Tava, ele foi de cara. E assim, eu demorei um pouco mais, assim. Ele falava, eu te amo, eu ficava quieta, eu ficava quieta, ficava muda, eu te amo, eu quieta, tipo... Aí até que um dia ele falou, tipo assim, sei lá, tipo, um mês que a gente tava junto, eu te amo. Eu falei, que me ama? Como assim? Você mal me conhece, como você fala que me ama? Aí ele pegou e falou uma frase, que aí acho que me deu uma baixada na minha bola. Ele falou assim, mas existe tempo pra amar? Aí aquilo me deixou um pouco, falei, nossa, sabe? E tal. E aí, né, foi indo, tal, não sei o que, foi me conquistando, enfim. Aí a gente acabou ficando junto e casamos, enfim. Qual é a diferença de idade entre vocês? 25 anos. 25 anos. 25 anos. E teve muito preconceito da sua família, dos amigos? A minha mãe teve, todo mundo teve. Falava assim, quê? Tipo assim, porque eu lembro que foi assim, eu era modelo, então assim, eu conhecia bastante gente, eu sempre fui uma pessoa divertida, entendeu? Eu tinha vários pretendentes, assim. E ele foi esperto, porque assim, meu telefone sempre tocava. Tipo, quando eu comecei meio que estar com ele, assim, meio que amizade, ele tá junto, meu telefone tocava sempre, né? Ai, vamos não sei o quê. E eram outras pessoas me ligando. Até que um dia ele pegou e me deu um telefone novo com outro número. Aí já, sabe, assim, o bichinho foi esperto. Meu cara não é bobo, não. Gente, ele não é bobo, não sabe? É bobo. E eu lembro que, tipo assim, sei lá, na época... antes dele, eu tinha outras pessoas, assim, outros pretendentes. Aí, um monte de gente da minha família, como? 25 anos, tem idade de ser seu pai, que não sei o quê e tal. Amigas, nossa, um monte de gente falava, tipo, preconceito, sabe? E é tão engraçado, né, porque hoje tem amigas, assim, que não casaram, não tiveram filho, não tem família, e vivem assim, ai, um amigo que não tem um amigo para me apresentar. Falei, tá vendo? Tá vendo? Desavisada. Sabe porque assim, na minha essência, eu sempre quis ter uma família. E ele... Vocês têm uma família linda. Sim, o que aconteceu? Ele era uma pessoa que ele estava disposto a fazer uma outra família. Ele, assim, na verdade, ele falava assim que depois que ele se separou, ele teve outros namorados, assim, mas nada que ele se sentisse em casa. Teve namoradas, né? Namoradas. E ele falava que não se sentia em casa antes, com nenhuma pessoa. E quando eu acho que ele me encontrou, ele acho que quis fazer família. E como eu também tinha esse propósito de ter uma família, né, enfim, então acho que meio que teve a conexão, né? É enfim. uma história muito linda. E fica o Danilo, e aí eu não falei ali, o negócio do... Meu Danilo fica levantando as plaquinhas, eu tô aqui, meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar, e ele fica levantando as plaquinhas. E já acabou de tempo. a Não, entrevista. calma, tem mais um pouquinho. Mas eu vou ter que acelerar. Porque eu não Você falei... falou do jornalismo, Eu não né? falei... Pois é, que eu vamos lá. falo pra caramba. Faculdade de jornalismo. Ele resolveu fazer com você. Foi. Não foi por ciúme. Teve gente que achou assim... acredita o cara não vai deixar uma mulher isso? tão bonita, mais jovem. Você acredita que na época saiu isso? Que ele foi fazer a faculdade por conta de ciúmes? Aí eu falo, gente, isso é mentira. Sabe por quê? Porque eu fui fazer teatro. E ele não foi fazer teatro. O que mais dá ciúme? Fazer teatro. Eu fiz 3 anos de teatro no CLW, e ele não foi com você? Não foi comigo, imagina. E eu fazia cenas, enfim, cada semestre uma apresentação, enfim. Na verdade, foi o seguinte, eu já tinha feito faculdade de Direito lá na época, eu morava em Presidente Prudente, não gostei, me tranquei. E eu sempre tive um sonho, como eu contei no livro, eu falo muito isso, que eu queria ter uma formação acadêmica, eu queria ter um curso superior. Né? Eu me sentiria... Eu acho que eu iria quebrar todas aquelas rupturas que eu tive, sabe? Na sua família não havia ninguém com curso superior? Não, ninguém. Então era um sonho muito grande dentro de mim. Então, tanto que eu falei, não, vou fazer uma faculdade. Aí, né, vi que as matérias dentro do jornalismo tinha fotografia, cinema. Aí eu falei, nossa, eu gostei, acho que eu vou gostar do jornalismo, enfim. E aí fui, né, me matricular para prestar o vestibular, enfim. E aí eu me matriculei em 2 lugares para fazer o vestibular. Eu falei, por que você não faz? Eu falei para ele, o Roberto Marinho é formado em jornalismo, você é de televisão, você devia fazer. Eu que falei para ele fazer, não foi nem ele. Ele falou, você acha? E ele meio que acho que fez o vestibular para ele não ir sozinha, sabe? Aí a gente fez num lugar, a gente passou nos 2 lugares, qual que a gente... Ele falou assim, vou fazer. Aí começou a fazer e ele começou a gostar do jornalismo.
sabe? Porque é muito gostoso. A gente estudava de manhã, acordava cedo, ia para a faculdade, fazia os trabalhos juntos, deve ser enfim. bom fazer uma faculdade era muito com a pessoa legal. com quem E para você ele, acho vive, que para mim você era, para mim era aquela coisa, tipo, a minha primeira faculdade, então era muito importante. E para ele já era aquela coisa, tô fazendo, tá legal, mas não é aquela coisa de cobrança, né? Aquela coisa, meu pai tá me cobrando que eu tenho que fazer a faculdade. Para ele já era uma coisa mais leve, né? Mais tranquila, enfim. E a gente estudava para a prova, me dava uma raiva, né? Assim, porque eu estudava a tarde inteira, aí chegava à noite, ele falava assim, vamos ver o resumo. Ele estudava o meu resumo, ele tirava super nota. Eu falei, que raiva desse homem que tirava nota boa. Mas e tal. aí é a experiência, vai também. Não, sim. Dani, olha, nós temos um desafio, acabou ficando para o último bloco, a sua carreira em televisão, que já tem quanto tempo já? 15 anos. A gente vai ter que resumir 15 anos em 15 minutos. Será que a gente consegue? 15? Consigo. Então, temos o desafio aí, 15 anos em 15 minutos. Meu Deus! Né? A sua carreira em televisão. Você começou, mulher casada com a Amílcar e vai começar fazendo um programa na RedeTV. Não, você começou ralando, como estagiária. Comecei como estagiária, um dia editava a matéria, um dia começava... Não, primeiro eu comecei ali na produção, aí depois comecei como repórter. Aí um dia fazia reportagem, outro dia eu editava a matéria que eu tinha feito. Aqui a mãe fica sabendo o sexo do bebê de um jeito diferente e não tem erro. E comecei ali, fiquei um tempo com reportagem, sabe assim, tipo de cobrir tudo. Assim, não, é ótimo, de televisão você tem que dominar tudo. Sim, todas e as tipo etapas. assim, de pedir autorização para traficante para você entrar, para você poder fazer a matéria, enfim. Aí fiquei um tempo, quase um ano fazendo reportagem, aí até que um dia a Mônica Pimentel, que era a diretora artística aqui da emissora, falou assim, olha, eu tô com um programa Dr. Hollywood super bacana, um enlatado, quero deixar, exatamente, do jeitinho tupiniquim. E aí eu comecei a fazer as cabeças do Dr. Hollywood, né, com o Dr. Ray lá. Fiquei anos, né, tipo assim, o Dr. Hollywood virou meio que um Chaves da RedeTV, porque a gente ficou falando, tipo, o primeiro programa de televisão aberta, mostrar o antes e depois de uma cirurgia plástica. Na TV aberta nunca foi mostrado esse antes e depois, enfim, foi muito legal. Anos, né, trabalhando com o Dr. Ray. Olá, boa noite, bem-vindos ao Dr. Hollywood. Só aqui na RedeTV você vai poder assistir aos episódios que foram o maior sucesso de público. Olha só. Depois fiz programa ao vivo, Manhã Maior, há alguns anos. Que era bem cedo, né? Bem cedo. Você acordava que horas? Acordava às 5 e pouco da manhã, fazia ginástica e vinha pra TV e fazia externa e fazia tudo, assim. Entradas ao vivo? Ao vivo, cobria chuva, tempestade, avião, tudo que você imaginar ali no ao vivo. Fiquei um período grande ao vivo, aí fiz um programa de transformação na RedeTV que era o Sob Medida, que a gente transformava a casa da pessoa, a gente chegava e mudava a roupa, a casa, eu invadia a casa da pessoa, transformava tudo, um programa muito legal que eu fiquei algum tempo também fazendo. E depois veio o Sensacional. Eu falo assim que eu comecei como estagiária, aí era o programa Bom Dia Mulher, eu comecei a dar Bom Dia às Mulheres, aí depois eu fui para Hollywood, Dr. Hollywood, aí depois eu tive uma Manhã Maior, depois eu fiquei Sob Medida, agora eu tô Sensacional. Tá ótima essa trajetória, né? Bom aí, resumi os 15... Não, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de Sensacional. Quanto tempo de programa no ar já? 7 anos já. 7 anos. 7 anos. Ai, que energia mais gostosa! E como é que vocês conceberam o programa? Qual é a ideia do Sensacional? Então, na verdade, o programa Sensacional ele começou a ser de domingo e era um programa assim para família. E aí eu comecei a fazer umas entrevistas, começou a dar certo. Aí até que um dia o Elias falou assim, nossa, você é a cara de quinta à noite, esse programa tem que ir para o horário nobre. Começamos a reprisar, fazer um teste e começou a dar super audiência. Essa reprise, né, que era de domingo, começou a virar mais na quinta do que no domingo. Aí eu passei a ser de quinta-feira mesmo, enfim. E aí eu me descobri, eu sempre fazia matérias, fazia entrevista com, assim, uma coisa mais, não tão profunda, sabe, que nem você aqui no seu programa. Uma coisa mais light, assim. E aí eu comecei a fazer umas matérias de ir na casa da pessoa. E aí eu consegui uma aspa muito boa, aí ia em todos os portais, a aspa daquele convidado. Enfim, eu lembro assim, que tipo assim, o meu programa virou pauta, por exemplo, da Veja, de pegar coisas que saiu no meu programa, por exemplo. Vou te dar um exemplo, do Popó. No Dia dos Pais, ele revelou que o filho dele era homossexual, no meu programa. Até os próprios pais, hoje, que é um dia muito especial, né? E eu aqui de primeira mão declarando para vocês, eu tenho um filho de 17 anos que é gay, o Juan. Jura? Né? Eu não sabia. E o meu tratamento com ele é um tratamento de igual para igual. Nossa, na semana seguinte,
a Veja estava fazendo entrevista com ele. Pautar outros veículos é bom demais. Então eu começou a acontecer isso muito com as minhas entrevistas. E aí eu fui ganhando mais espaço para poder entrevistar. Então, assim, hoje eu amo essa coisa de entrevistar. Eu tive a oportunidade, eu quero te fazer de novo, porque a gente fez naquela época da pandemia. Foi muito virtual, distante ali, não foi muito distante. Quero marcar outro encontro. Não é a mesma coisa, presencial não é a mesma coisa. Eu nem te conheci, né? eu te conheci pela internet. Olha que loucura, né? Posso? Quero marcar um outro com você. Prazer. Então aí eu fui ganhando esse espaço, né, de fazer essas entrevistas, enfim, e eu comecei a curtir muito. Eu tô curtindo muito fazer, né, de ter essa coisa de, sabe, mais intimista, de poder saber um pouquinho mais da vida desse artista, enfim. É muito legal, muito legal. Dani, assim, de todos os programas, não sei quantas edições foram, não sei se sua produção tem esse número, mas muitos programas, né? 7 anos já. 7 anos. Número da perfeição, 7. Não é? Número de Deus. Quais os momentos assim, mais especiais que você lembra do programa? Fora esse do Popó, é um exemplo, mas o que mais, assim, que falou, nossa, que programa maravilhoso que eu fiz hoje? Por exemplo, quando a gente foi pra Quinta, vamos voltar pra Quinta, né? Mudou o cenário, aquela coisa, tudo foi muito especial de ter um cenário, ter plateia, né? Na época. Você gosta de trabalhar com plateia? Gosto, adoro gente, sabe? Adoro. E aí eu lembro que falei, não, vamos levar uma convidada de peso, né? Quem vai levar? A Lucélia Santos. E assim, ali já... Polêmica, não quero gravar na Rede TV, quero gravar num parque, não quero isso, não quero aquilo, tal. Aí chegava, que legal, tô super animada para fazer a entrevista com você, nem fique. Eu falei, nossa, hoje vai ser uma coisa, né? E menina, você acredita que para mim foi muito, assim, foi ali que eu falei assim, nossa, eu tenho dom para entrevista, porque assim, eu domei uma onça, assim. Não é fácil. Ela não é fácil, a mulher. Parecia mais tranquilo. Gente, a gente começou a entrevista assim, daqui a pouco a gente tava agarradinha, assim, sabe? A gente tem o WhatsApp, eu já fui ver o monólogo dela. Aí eu pergunto, isso é legal, você vai fazer um monólogo. Não gosto de monólogo. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, a gente tem tanta coisa para perguntar para você, fiquei super feliz. Soube da notícia que vai se estrear o monólogo agora em São Paulo. A novidade é o fato de eu nunca ter feito monólogo antes. Monólogo, sim. Porque eu não gosto de monólogo. Por quê? Porque eu acho que... Eu não gosto de assistir monólogo. Alguns eu adorei. Amor, de paixão, não esquecia nunca. Nunca vou me esquecer do Rubens Correia fazendo Arthur no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás. E aquilo ali foi... Te marcou muito? Sim. Mas, de um modo geral, eu não sou assim apaixonada. Agora, esse é especial, eu considero, e não havia como não fazer, por se tratar da personagem que se trata, que é Santa Teresa d'Ávila. E eu lembro que a crítica foi muito legal, assim, falou, nossa, a Daniela tem muita simpatia, foi muito legal, gostoso assistir o programa dela. Não é difícil entrevistar a Lucélia Santos, começou um pouco parruda, mas depois vi que ela se soltou, contou grandes histórias. Ali foi, acho que, um momento, sabe, de você se sentir um pouco assim, nossa, que legal. E eu acho que de entrevistas, assim, que às vezes você fala assim, nossa, essa pessoa acabou de dar uma entrevista ali, sei lá, pro Lacombe, pra fulano, o que eu vou perguntar pra essa pessoa? Fazer uma coisa diferente, o que eu posso fazer de diferente? Esse é o desafio, sabe, de entrevista, é sempre um desafio, nossa, foi no fulano que é maravilhoso, né? Com certeza deve ter falado coisas lindas. E aí, de repente, você consegue tirar uma aspa maravilhosa que vai repercutir, que vai ser a mais lida num principal portal de notícia. Isso, para mim, é muito gratificante. Isso, acho que foi me dando subsídio, foi me fortalecendo como profissional, enfim. Então, eu amo entrevistar as pessoas, eu amo saber da história, porque não é só perguntar. É o sentir, sabe? Quando a pessoa me conta uma história, quando ela conta uma história, eu tô ali, sabe, de corpo e alma, prestando atenção, eu tenho curiosidade. Não é aquela coisa que você tá fazendo a pergunta e pensando que você vai comer daqui a pouco. Eu não sou esse tipo de, sabe? Eu sou muito humana, eu sou uma pessoa que eu gosto de saber, sabe? De olhar olho no olho, de extrair o melhor daquela pessoa, sabe? Às vezes tem coisa ali que ela até quer falar, mas ela tá ali. E aí eu não sei, eu tenho uma sensibilidade, às vezes, de pegar uma coisinha ali que tá guardada numa caixinha, a pessoa fala e se sente bem ainda. É muito gostoso. Eu sei que você tinha uma admiração, ela não nos deixou, mas você continua tendo, pela Hebe Camargo. Muita amiga minha. E era um modelo para você como apresentadora ou você acha que não tem como? Não, como profissional e como ser humano, assim, porque eu tive a oportunidade de conviver com ela, sabe? Uma pessoa excepcional, assim, que me ensinou muito. Inclusive, eu lembro quando a gente brinca até hoje, né? Que eu falo, né? Eu lembro quando eu fazia o Dr. Hollywood, eu tinha um sotaque muito forte, né?
por conta Ah, da lá, Mato Dourados Grosso é do Sul. porta, morta, portão. forte. E eu entrava e falava, lá, eu sou Daniela Albuquerque. E ela, para de falar Albuquerque. Eu falei, eu tô treinando na fono, eu tô melhorando o Albuquerque. Aí eu vou entrar na próxima edição do Dr. Hollywood, eu vou falar, olá, eu sou Daniela Albuquerque. Eu sou amiga de Hebe Camargo. Ela ria, ela ria. A Hebe era muito sarrista, ela me ensinou a tomar vodka. O primeiro porre que eu tomei de vodka foi com a Hebe. Maravilhosa. Aprendi muito com ela. E o que você tem aí de sonhos? O cinema, né? O cinema. A gente está rodando um filme agora, que é o Barão Richa, o Judeu de 4 Irmãos, que conta a história desse barão que ajudou vários judeus a virem para o Brasil, né, que é essa cidade de 4 Irmãos, que é no Rio Grande do Sul, que a gente até rodou uma parte do filme lá, e agora eu vou gravar a segunda parte, vai ser a versão da Sara, tem 2 mais irmãos, velha. tem 4 irmãos também, tem 2 irmãos, tem a cidade de 2 irmãos. 2 também. irmãos, né? Mas é em Minas, não é essa, em Minas? Não, 2 irmãos eu acho que é ali perto de Montenegro, ali perto de Novo Hamburgo. Então, esse projeto novo agora que é o cinema, que é uma coisa que eu sou apaixonada pelo cinema. Apaixonada pelo cinema, é uma coisa que me preenche. E dá para conciliar, sabe, a carreira de apresentadora com o cinema. Assim, porque eu estudei teatro, né, no Célia Helena, me formei lá nessa escola, uma escola super tradicional aqui de São Paulo, uma escola maravilhosa. E o teatro também é uma coisa que me amarro muito, eu tenho muita vontade de fazer. Com certeza não são atividades excludentes. É. Eu quero terminar falando um pouquinho, porque você escreveu um livro também, o seu primeiro livro, sobre maternidade. Queria falar um pouquinho sobre a Daniela Albuquerque, mãe, de Alice e Antonella. Danielas, o nome do livro. Danielas. Eu vejo, acompanho pelo Instagram, que vocês têm uma relação muito próxima, você é muito presente. Muito, nossa. E é um papel assim importante, claro, meio clichêzão, mas um papel mais importante da sua vida. Acho que ser mãe, com certeza, Lacombe. Eu sou super mãezona, eu sou aquela mãe divertida, sabe? A mãe também, que é muito rígida, assim, rígida no sentido de educação, sabe? Eu não gosto de mimimi, eu converso com a minha filha que nem eu tô conversando com você, eu não diminui voz, eu não diminui o tamanho para conversar, sabe? É uma coisa de igual para igual ali. E elas são muito companheiras, assim, sabe? Elas têm orgulho de mim, elas gostam de fuçar o YouTube, ver as coisas que eu faço no canal do YouTube, gosta de saber da personagem. Essa semana mesmo, que eu tenho uma personagem que é muito emblemática, que eu fiz no teatro, que é a Blanche DeBois, do Tennessee Williams, sabe? E uma vez elas viram, né? Porque eu tenho eu gravei, isso tá lá em casa, no cinema, e elas amam que eu dou a risada da Blanche, que é uma risada literalmente escandalosa, né? Enfim. E aí, às vezes, eu falo, então coloca uma música francesa, dá um leque aí pra eu entrar no personagem. Aí eu dou aquela risa. Gente, elas amam, de paixão. Será que uma delas vai por esse caminho? Eu acho que a pequenininha. Teatro, a pequenininha eu acho que cantora, canta muito, lindamente, a pequenininha. Acho que a Alice vai mais, sei lá, vai trabalhar com dinheiro, porque ela é muito, sabe, organizada. Que não é ruim, não, viu? Só a favor do lucro. Acho que vai trabalhar com dinheiro. A bichinha, sabe, é touro com touro, diz que esse perfil aí, você não é muito ligado em coisa, mas é gente que gosta de trabalhar com dinheiro. A Alice, eu acho que ela vai mais para essa coisa da exata. Uma produz as sabe? peças e os filmes da outra. A Antonella, eu acho que ela é um pouco mais conectada com as artes. Eu acho que a música é uma coisa que preenche bastante ela. Eu acho que pelo lado. Acabou que a gente não vai ter tempo, mas eu sei que você também se esforçou para aprender a tocar violão. Na pandemia, você acredita? Pelo online, você acredita? Eu adoro, sabia? Você é muito esforçada, você é muito dedicada. Eu fico muito feliz de a gente ter tido essa conversa. Daria para fazer uma segunda parte, uma terceira parte. Me convida que eu venho, o dia que você quiser, querida. Tá? Muito obrigado eu que mesmo. agradeço. Muito obrigado, sucesso para você sempre. Para nós, sempre. Valeu, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Um beijo enorme para vocês. Ai, que legal, gostei.